Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje estamos no nosso dia 3 do nosso propósito de 31 dias de sabedoria e transformação. Antes que nada, vamos orar ao Espírito Santo para que Ele venha dar direção, para que Ele venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento entramos na Tua presença, para que seja o Senhor a limpar o nosso coração, a nossa mente, meu Pai. Para que seja o Senhor restaurando, libertando, meu Pai. Porque muitas vezes durante o dia temos sido bombardeados com muitos pensamentos negativos, com acontecimentos que têm abalado a nossa fé, com pessoas que por vezes vêm falando coisas para nos ferir, Pai, para nos colocar no fundo do poço. Mas nesse momento, Espírito Santo, entregamos tudo nas Tuas mãos para que seja o Senhor a pelejar por nós, meu Pai. Porque o nome de Jesus é poderoso para limpar toda a mágoa, todo o rancor, e principalmente para fazer com que essa alma que esteja nos oprimindo, Pai, também venha ter luz, venha ter paz, venha encontrar, meu Pai, a Tua presença na vida dela. Então, que em nome de nosso Jesus Cristo, meu Pai, nós pedimos também que o Senhor nos ensine a orar pelos nossos inimigos. Que o Senhor nos ensine a perdoar nossos inimigos, meu Pai. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo não saiamos desse estudo assim como nós entramos, mas sim que possamos sair restaurados, limpos de tudo aquilo que é mal, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, hoje vamos estar a ver Provérbios capítulo 3. No Provérbio capítulo 3 fala assim, começa no primeiro versículo, fala assim: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, esse dia nós temos visto que aquele que é sábio, ele ouve a repreensão, ele ouve os conselhos, principalmente quando é conselho de mãe e pai, e mais ainda de Deus, ele ouve. E se ele tiver dúvidas que se realmente esse conselho é bom ou não, ele vai entrar na presença de Deus e perguntar ao Espírito Santo se é a vontade do Espírito Santo, se esse conselho vem da parte de Deus. Mas ele não se acha o suficiente, o autossuficiente para governar a sua vida sem Deus. Deus usa a boca de pessoas para nos abençoar. Deus usa a boca de pessoas para nos dar conselhos. Mas temos que saber que sempre quando estamos com dúvidas se esse conselho vem da parte de Deus ou não, é orar. Orar em todo momento. Meu Pai, esse conselho parece bom, mas é o momento de atuar com esse conselho, porque às vezes o conselho parece bom, mas não é o momento de atuar com esse tipo de conselho. Às vezes nos aconselham para deixar, por exemplo, esse trabalho porque estamos sendo escravizados. Ok. Mas nós temos que orar ao Espírito Santo e perguntar se é o momento de deixar esse trabalho. Não é chegar a deixar o trabalho porque, olha, eu me sinto escravizado, escravizada, também já me aconselharam para deixar. Não, não é chegar a deixar, não. É perguntar ao Espírito Santo, olha, é o momento certo de deixar esse trabalho? Se é o momento certo, encaminha-me para um novo trabalho. Me dê sabedoria de eu buscar um novo trabalho, de saber em que sítio tenho que ir, em que empresa tenho que colocar o currículo. Não é chegar a deixar o trabalho, porque nós somos conscientes que é um trabalho de escravatura, certo? Mas não vamos chegar a deixar o trabalho só porque é um trabalho de escravatura, só porque os outros nos estão a dizer que deveríamos abandonar esse trabalho, porque esse trabalho vai nos matar, nós vamos ficar sem saúde. Claro que sim. Mas nós vamos orar ao Espírito Santo, pedir direção antes de deixar o trabalho. Não é chegar a deixar o trabalho, porque depois quem paga as faturas? Quem paga as contas? Quem vai arcar com todos os gastos? Não? Então temos que usar a sabedoria. Mesmo em aflições, mesmo em injustiça, mesmo em perturbações, o que quer que seja. Sabemos que é algo mau, que estamos a passar por uma situação difícil, ok. Mas temos que orar a Deus quando é o momento de deixar esse trabalho, quando é o momento de deixar essa relação, quando é o momento de fazer tal coisa, né? Chegar e deixar, pá, assim não. Porque senão vamos basear com o sentimento e emoção que estamos a sentir nesse momento. Então, vamos a reagir mal. Dou um testemunho mesmo meu, antes de vir para Cristo, não? E estava num trabalho onde eu fazia meu trabalho, a pessoa que eu cuidava, não? E me tratava bem, gostava de mim, tudo isso. Só que chegou um ponto onde eu me vi frustrada
porque o outro companheiro, como é que eu posso dizer, ganhava mais, mas supostamente não fazia quase nada, porque o turno dele era de noite, então só tinha que dormir, certo? Então eu, como tinha turno de dia, eu tinha que fazer várias coisas com essa pessoa. Então chegou um ponto onde eu tive uma fase da gravidez, não? Porque eu, de repente, dentro desse trabalho eu fiquei grávida. Então, eu me senti como injustiçada porque eu fazia o turno de segunda a sábado e ele só fazia de segunda a sexta. É só para dar um exemplo, ok? Ele fazia de segunda a sexta. O que acontece? Que eu me senti injustiçada porque eu trabalhava de segunda a sábado e ganhávamos o mesmo, e temos que também entender que quando somos sábios, entendemos que aquele que faz turno de noite, mesmo se ele não fizer quase nada, ele já está perdendo o seu sono, que isso não tem dinheiro que pague. Então, automaticamente, mesmo que eu, durante o dia, eu faço mais trabalho que ele, mas ele só vem à noite a dormir, não para cuidar dessa pessoa, mas só vem a dormir. E eu tenho que entender que o turno de noite sempre vai ter que ser pago mais que aquele que faz turno de dia. Mesmo que o de dia, é assim, mesmo que o de dia trabalhe mais, mas aquele que está de noite tem que receber um pouco mais. Tem que receber um pouco mais, porque está a sacrificar o seu sono. Está trabalhando num horário noturno onde é assim, ali é assim como funciona. Então nós temos que entender que eu nesse momento não seguia Cristo, não seguia a palavra, não. Então eu me vi injustiçada porque eu também estava mal disposta a tudo isso com a gravidez. Então o que acontece? Que eu pedi para que me tirassem e um dia, ou seja, o sábado eu já não podia ir. Então, quando eu disse que sábado não podia ir, me diminuíram o dinheiro, certo? Então, eu me vi injustiçada. E como também eu estava com muitas, como é que eu posso dizer? Tinha muitos, alguns problemas durante a gravidez. Então, eu terminei por deixar esse trabalho porque eu me vi injustiçada e mais coisas que acontecia lá dentro. Entende? Então, acontece, o que eu quero direcionar com isso? Que eu cheguei e deixei esse trabalho. Eu não pensei nas consequências. E depois as consequências eu vim ver lá na frente. Entende? Porque aí eu precisava do dinheiro. Mas eu reagi com a cabeça quente. Mas hoje, pensando com a cabeça fria, ou depois mesmo do que aconteceu, pensando com a cabeça fria, eu disse assim, meu Deus, eu não deveria ter deixado dessa maneira esse trabalho, porque a pessoa gostava de mim, gostava do meu trabalho, tudo isso, mas nesse momento eu me foquei no dinheiro. Então nós temos que entender que a sabedoria nos ajuda a focar em tudo. Analisar presente, passado, futuro, analisar tudo. Então eu só me foquei no presente, no que eu estava sentindo naquele momento. A injustiça que eu estava sentindo naquele momento. Porque o sábado, ainda por cima o sábado, não é que estava no meu horário. O sábado foi eu que me ofereci para trabalhar no sábado. Até a pessoa ficar mais recuperada. Entende? Então eu me senti injustiçada. Por isso. Mas tenho que entender que eu, quando ofereci que eu trabalhava no sábado, eu me ofereci à base de emoção. Porque eu não parei para pensar. Eu simplesmente me ofereci, não, eu faço sábado. Entende? Porque eu antes era uma pessoa assim, eu era muito impulsiva. Falava as coisas sem pensar, sem calcular. Só pensava no momento. Então eu era uma pessoa emotiva porque eu ia tudo à base de emoção. E depois, quando eu ficava já assim, na calma, eu me arrependia. Por quê? Porque eu via que não era o bom caminho, não era a boa direção o que eu acabei de fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Que temos que analisar as coisas antes de responder. Principalmente quando estamos muito felizes. Eu encontrei o emprego do sonho. Então, tudo que eles vão nos colocar ali como proposição, vamos falar sim, 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 porque é o emprego do sonho. Entende? É o marido do sonho. É estar assim do sonho. Não. Temos que analisar tudo. Porque vários trabalhos eu aceitei, mas foi a base da emoção. E quando eu vim parar para pensar com a coisa fria, eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Porque eu disse que sim. Entende? Então hoje, eu entendo que tudo que eu vou falar tem que ser a base da sabedoria de Deus. Porque às vezes, não é que estamos sendo injustiçados, não. Às vezes é porque nós somos acelerados. Queremos falar sim, 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 porque é uma boa oportunidade. Mas temos que entender que às vezes o mal se mete dentro das boas oportunidades para nos enganar. Então sempre orar a Deus. Meu Pai, o Senhor acha que estou a tomar uma boa decisão? O Senhor acha que isso é a melhor forma de seguir esse projeto? O que quer que seja.
O Senhor acha que esse seria um bom marido para mim, uma boa esposa para mim? O Senhor acha que é o momento de eu me casar, é o momento de eu ou seja, juntar os meus trapos para vir morar com essa pessoa? O Senhor acha que realmente essa decisão que eu vou tomar agora vai me afetar lá no futuro? Então tudo é orar a Deus. Então eu estava me sentindo injustiçada porque eu me ofereci para trabalhar no sábado, mas quando eu vi que o outro ganhava mais, que o outro fazia isso, fazia o outro e tal, mas a fim de cabo não fazia nada porque só dormia durante a noite. Então, a culpa não é do outro, porque o outro está fazendo o seu trabalho. A culpa foi minha de ter tomado a decisão com a emoção e não ter parado e analisar a situação, porque eu não pensava nunca que no futuro eu ficaria grávida. Então temos que analisar tudo. Não é analisar só o presente, não. O sábio analisa tudo. Claro que o dia da manhã entregamos a Deus, mas temos que analisar essa decisão que vou tomar agora, no futuro, como é que vai ser? Será que no futuro vai me trazer preocupações, vai me trazer problemas, ou no futuro e vai ser uma coisa que me vai trazer benefício, vai trazer paz na minha alma? É assim. E nossa tendência sempre é tomar decisões assim, no presente, no que eu estou a passar agora. Se eu estou com raiva, se eu tenho já rancor, se eu estou contente, se eu estou isso, é assim como eu vou decidir. E depois lá no futuro estamos frustrados. E em cima colocamos a culpa nas pessoas pela nossa frustração, pelas nossas decisões. Não, é por causa do outro que eu tomei essa decisão. É por causa do outro que eu fiz isso. É por causa do outro, é porque o outro me pressionou. É porque o outro... Não. Ninguém colocou ninguém aqui. Uma coisa é uma pessoa colocar a pistola na cabeça do outro, ou alguma arma, e falar assim, tens que fazer isso, senão eu te mato. Não, que o Senhor repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Mas uma coisa é isso, e a pessoa não tem outra opção. Outra coisa é nós temos opções, mas estar aí acelerados com emoções, com sentimentos, e fazer as coisas assim toda a pressa. Não, tudo que vem com pressa, assim, sempre quando estamos muito felizes, vamos ter cuidado. Aí... acalma, coração, acalma, porque eu tenho que primeiro tomar decisão, primeiro eu tenho que orar a Deus e saber se essa é a boa direção. Entende? E o Espírito Santo vem e nos dá a direção. E assim não colocamos a culpa nos outros, mas sim analisamos realmente o que estamos a fazer. Ok? Então, fala assim, o que guarda a sua boca, no versículo 3, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Então, a pessoa, quando fica caladinha, a pessoa quando é mais observadora e menos faladeira, ou faladeiro, não? Essa pessoa guarda a sua alma, conserva a sua alma. De quê? De estar frustrada com ansiedade, com preocupação, com angústias. Estar aí à noite sem dormir porque falou que não devia. Está aí sem dormir porque, como é que eu posso dizer? Porque falou algo que era um segredo, mas agora não sabe como lidar com essa situação. Ou falou o que eu disse, falou, por exemplo, e sim, eu vou fazer, sim, conta comigo, sim, e tal. Olha, eu uma vez sempre falava assim, sim, conta comigo, sim, eu vou estar aí, a tal hora eu vou estar aí. E no dia seguinte eu não conseguia estar. Por quê? Porque eu pensei... E claro, e as pessoas pensam automaticamente que tu não tens palavra. Mas não é isso. É simplesmente que eu pensei num momento. Eu não analisei para falar assim, não, espera, deixa eu orar e falar com Deus e saber se realmente dá para ir ou não. Deixa eu orar para ver se realmente... Entende? É sempre orar. É sempre também analisar o dia da manhã. Ok, amanhã, o que eu tenho para fazer amanhã? Isso, mas olha, em princípio eu posso ir, mas ainda não confirmo, porque pode ser que eu tenha que fazer isto, mais o outro. Pode ser que isso. Entende? E eu falava, sim, eu posso. O dia seguinte eu não podia. Sempre acontecia algo. E em cima coloca com que as pessoas pensem que nós não temos palavra. Que nós falamos coisas, mas não cumprimos com a nossa palavra. Por isso que eu até com meus filhos, se eu tenho que ir amanhã fazer alguma coisa, alguma atividade com eles, ou tenho alguma coisa para fazer com eles, eu não digo nada. Eu deixo, quando seja no mesmo dia, eu falo assim, olha filhos, vamos fazer isso, mais o outro. Por quê? Porque eu não sei se amanhã vai dar. E depois ficam frustrados, porque, mãe, tu disseste que íamos fazer isso, íamos fazer o outro. Não, eu fecho a minha boca,
Às vezes a língua fica coçada porque eu quero contar a novidade, mas fecha a minha boca, no dia exato eu falo, olha, hoje vamos fazer isso, mais outro. Por quê? Porque senão depois ficam frustrados, depois não confiam em mim, porque dizem assim, a mamãe não tem palavra. Então nós temos que entender que muitas das coisas que Deus nos ensina, primeiro temos que praticar conosco mesmo. Primeiro temos que praticar dentro da nossa casa. E uma vez praticar dentro da nossa casa, vai ser mais fácil praticar na rua. Mas a tendência normalmente é praticar na rua e não praticar em casa. Mas temos que praticar o que Deus nos ensina. Temos que começar a praticar dentro de casa e depois na rua. Para não ficar só de aparência, para não ficar só, não, dentro de casa é um inferno, mas na rua é aparência. Não, primeiro tem que ser de dentro. Tudo que é de Deus nos limpa primeiro de dentro, igual que dentro da nossa alma, limpa primeiro de dentro e depois sai para fora. Não? Então também, primeiro limpamos dentro, primeiro cuidamos os da nossa casa. Profetizamos, profetizar o que é profetizar? É falar a palavra de Deus, é falar o que está escrito aqui. Não é falar, não, eu sinto que isso, eu sinto que amanhã tu pôs isso. Não, é falar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso mais outro, então isso mais outro. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz é pecar. A palavra de Deus diz que aquele que chamar o seu irmão, o seu próximo, de burro, de tolo, de isso, de mais o outro, já está também. E é como se estivéssemos falando em contra de Deus. É como se estivéssemos também insultando a Deus. Por quê? Porque Deus fez do homem a sua imagem e semelhança. Então, quando falamos do outro para inferiorizar o outro, para colocar o outro lá embaixo, temos que pensar bem o que estamos a fazer. Porque Deus fez o homem, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando, como é que eu posso dizer? Quando rebaixamos o outro, estamos a fazer com que também a imagem de Deus também se rebaixe. Temos que ter cuidado. Quando conhecemos a palavra, vamos conhecendo coisas e vamos entendendo que somos maus. E temos que pedir ao Espírito Santo para nos limpar. Temos que reconhecer que somos maus. Porque sem o Espírito Santo não vamos conseguir limpar realmente o que está mal entre nós. Ok? Então, aquele que guarda sua boca, meu Pai, unge a minha boca com o sangue de Jesus para eu falar menos e falar o justo necessário. Para falar o que agrada ao Senhor. O que não agrada ao Senhor, unge a minha boca para eu não falar. Meu Pai, eu sinto que estou sendo muito linguarada, faladeira, e também linguarudo. Meu Pai, unge a minha boca para eu falar menos, para eu falar justo o necessário. Não me deixe falar nada que não agrada ao Senhor. Não me deixe falar nada que depois eu me venha arrepender. Entende? Então, assim não vamos ser guiados pelos sentimentos nem emoções, mas sim pela palavra de Deus, ok? Pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, o versículo 4 fala assim: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Ou seja, aquele que é preguiçoso, ele está sempre a sonhar. Eu quero ter isso, eu quero ter o outro, e em cima está sempre a cobiçar também. A cobiçar a bênção do outro, a invejar a bênção do outro. Por quê? Porque ele só calcula na mente o que ele quer realizar na sua vida, mas ele nunca faz. Então, como ele nunca faz nada, só calcula na mente, ele fica a cobiçar, a invejar o outro, a querer o que é do outro, a falar mentira das pessoas, a entrar na fofoca, só porque o que ele gostaria de ter, como ele não luta para ter, então ele termina também sentindo raiva daqueles que lutam. Então, aqueles que lutam, ele já vai estar a criticar como que, olha, seguro que está fazendo alguma coisa errada, para ter tudo isso está fazendo alguma coisa errada. Olha, esse nunca vai chegar a nada na vida. Então, o preguiçoso tem tendência de sempre criticar o outro, criticar as pessoas. Por quê? Porque ele se sente um fracassado e quer também fazer com que o outro se sinta um fracassado, porque ele não luta para ter. Então, sempre está buscando fazer com que o outro também não venha lutar. Colocar o outro para baixo, com pensamentos de derrota e de pensamentos negativos. Mas está repreendido em nome de Jesus. Temos que repreender esse espírito. Temos que repreender dentro de nós. A pessoa não precisa ouvir não. Mas temos que repreender dentro do nosso ser e falar assim: meu Pai, eu repreendo toda a palavra negativa. Eu repreendo toda a palavra contrária que eu ouvi hoje. Porque eu vou conseguir no nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu Pai, me fortaleça porque eu vou conseguir. Porque aquele que não se esforça, aquele que é preguiçoso ou preguiçosa, vai nos fazer também sentir também decaídos, para baixo. Que não vamos conseguir, derrotados. Por quê? Porque ele não faz e também não quer que o outro faça. E quando o outro faz,
e vê que o outro está a avançar, sempre vai buscar algum pretexto, alguma desculpa para falar assim, não, ela só conseguiu porque teve um padrinho, ele só conseguiu porque teve isso, porque teve outro, e nunca reconhece. Ele reconhece, mas a sua boca não é capaz de dizer assim, não, lutou, perseverou, sofreu, por isso passou por tribulação, passou por fogo, por isso conseguiu. Então temos que ter cuidado para saber a quem estamos a dar ouvidos, a quem estamos a ouvir e encima guardar dentro do nosso coração e pensamento. Porque tem pessoas que, como se sentem derrotados, nos vão fazer também sentir derrotados. Porque aquele que luta, aquele que persevera, vai sempre falar assim, não, por que está a falar pensamento de derrota? Não, tu vais conseguir em nome de Jesus. Se eu conseguir também, tu também vais conseguir. Entende? Mas aquele que quando tu vês contar uma coisa, e em cima tu coloca mais para baixo, eu não consegui, não é tão fácil assim, é sempre dar, não. Eu falei assim, ok, para ele foi difícil, mas eu não sei como ele tentou, ou como ela tentou, mas eu vou fazer de uma forma até eu conseguir em nome de Jesus, ok? É assim, não é dar espírito de derrotada ou derrotado, não. Porque o outro se sente derrotado, ok. Eu não sei porque ele não continuou, ela não continuou, mas eu vou perseverar com Cristo Jesus. É assim, o Espírito Santo dá força, ok? Então, porque é assim, e nós temos que entender que quando deixemos influenciar por pessoas negativas, vamos viver em derrota. Ok? Então vamos abrir a nossa mente e entender que se o outro se sente derrotado, também não vamos mergulhar a nossa cabeça para também sentir-se derrotados. Pelo contrário, vamos levantá-lo também. Falar, não, levanta porque eu vou seguir, né? Eu não vou parar, eu vou seguir. Se queres também continuar, vamos, no mesmo avião. Mas eu não vou parar. É assim. E no versículo 7 diz assim, alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. Esse versículo, algo parecido falamos ontem, não? De pessoas que realmente têm dinheiro, mas nem parece. Tem uma humildade que nem parece que são ricos. Tem uma humildade que nós falamos assim, meu Deus, eu nunca pensaria que essa pessoa fosse tão rica assim. Entende? Ou é rica, mas também guarda aí, esconde aí, para não ajudar os outros. Porque acha que a sua riqueza vai levar tudo no caixão. E o outro vai passar fome, vai passar necessidade, mas ela guarda tudo na sua carteira. Para que ninguém saiba. Para não ajudar o próximo. E o dia da manhã não sabe que de repente a casa pode pegar fogo, de repente ela pode ficar desempregada, ou o que quer que seja, e de repente vai depender dos outros, daquele que humilhou quando ela tinha. Entende? Então, se hoje temos, e bonança, temos bastante, assim, financeiramente, materialmente, vamos dar glória a Deus. Mas também não vamos ser egoístas, não. Quando Deus nos mostrar uma pessoa que realmente precisa de ajuda, vamos orar ao Espírito Santo, é momento de ajudar essa pessoa. Como me dá sabedoria para saber como ajudar essa pessoa. Não é fechar os olhos e fazer de conta que não vimos, não. Mas depois tem aqueles que não têm nada, que são pobres mesmo, de verdade. Mas fazem que têm, ou seja, aparentam ter riquezas, aparentam ser ricos. Igual que os que vão as pessoas que vão de férias, durante a férias, se veste de rico, faz isso, mas o outro, e todo mundo está no seu direito de vestir-se como quiser. Mas a tendência é ir de férias e aparentar que é rico. E aqui está na miséria, e aqui está a passar por muitas dificuldades financeiras. Então nós temos que entender que podemos nos vestir, podemos viajar, fazer o que queremos do nosso dinheiro, porque para isso trabalhamos. Mas não ilusionar os outros, não enganar os outros. Que temos riquezas e o outro a passar fome, e o outro a mendigar o pão. E nós aí dizendo assim, não, vem para no país que eu estou, porque aí vais ter riqueza, aí vais prosperar, aí mais o outro, eu sou rico lá, eu tenho muito isso, tenho outro, tenho casa, tenho 4 carros, tenho isso, tenho outro, e é tudo mentira. E o outro vem, deixa a sua família, vem iludido, e depois fica na desgraça. E encima com dívida para pagar de passagem que pediu dinheiro emprestado, de muitas coisas. Vamos deixar de mentir e ser pessoas claras. Olha, eu, graças a Deus, não me falta de nada. Cada um fala o que quiser, não me falta de nada. Mas eu confesso que não é fácil a vida aí. Porque a vida aí, por exemplo, a casa, a alimentação é barata, mas em termos da casa, a casa é cara, tens que comprar isso, tens que comprar outro. Falar a verdade.
Fala a verdade, não vai matar ninguém não. Pelo contrário, vai salvar vidas. Vai salvar vidas de entrar no erro, ok? Então, aqui diz que, versículo 17, o que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Então, aquele que sempre está maquinando o mal, sempre está a querer fazer maldade, tem que entender que ele mesmo vai cair dentro desse buraco. Ah, não, estou a fazer macumba, estou a fazer feitiçaria para separar a esposa do seu marido, o esposo da sua mulher, para fazer com que esse venha cair na droga, na miséria, na prostituição, isso, mais o outro. Temos que entender que, mesmo fazendo maldade, amanhã somos nós dentro desse buraco. O outro pode até cair. Porque se não estiver com Deus, baixo no esconderijo do Altíssimo, pode até cair. Mas, 7 vezes cai o justo, 7 vezes Deus o levanta. Então temos que entender que aquele que está a cavar o buraco para o mal vai cair lá dentro. Tarde ou cedo vai cair lá dentro, em qualquer área. Então, nós temos que entender que, mas aquele que é fiel, aquele que sabe fazer a justiça, aquele que sabe andar em bons caminhos, mesmo falhando, mas sempre persevera em fazer o bem, ele vai ter vida, ele vai ter saúde, e Deus vai honrar, Deus vai levantar essa pessoa. As pessoas vão falar assim, meu Deus, essa pessoa, até os inimigos vão ter que reconhecer e dizer assim, olha que eu já fiz maldade para essa pessoa, olha que ela já passou por luta, mas eu não sei como ela faz, mas ele sempre se levanta, ela sempre se levanta. Não há raio que venha partir essa pessoa, porque não sei o que ela tem, o que ele tem, mas sempre se levanta. É o teu Deus que te levanta, é o nome de Jesus que te levanta, é o Espírito Santo que não te deixa cair. Então por isso que os teus inimigos não entendem, pensam que não, que é porque a pessoa é de ferro, que a pessoa está fazendo macumba, está fazendo feitiçaria, por isso que a pessoa está a levantar. Não, mentira, é porque a pessoa, Deus o protege. Entende? É a proteção de Deus que nos protege. E para isso tem que ter sempre a obediência, mesmo não querendo, temos que obedecer a Deus, para continuar debaixo desse esconderijo do Altíssimo. Por isso, se há mágoa, rancor, raiva, qualquer sentimento que sabemos que temos contra o outro, mesmo que o outro é mau, temos que entregar ao Espírito Santo para limpar o nosso coração, mesmo não querendo. Meu Pai, eu não quero, mas eu confesso que esse sentimento podre dentro de mim não me está a fazer bem. Limpa o meu coração, restaura a minha alma, que seja o Senhor a fazer justiça, não eu. E ponto, acabou. Então, diz assim, no versículo 20, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Aquele que anda com o sábio, há um detalhe que diz assim, diz-me com quem andas que eu direi quem tu és, certo? Aquele que anda com o sábio, ele vai ser cada vez mais sábio. Ele vai ter experimenta estar com uma pessoa positiva durante o dia. Experimenta. Quando saímos depois desse trabalho que encontramos uma colega positiva ou entramos num estabelecimento de uma pessoa positiva, ou qualquer área da nossa vida, encontramos uma pessoa positiva, quando vamos a determinados lugares, saímos renovados, saímos contentes, saímos com outro espírito, limpo, purificados, leve, tudo assim, parece tudo suave. Até nos dá uma palavra de força, de ânimo, nos levantamos do chão. Mas experimenta andar junto com os tolos. Vais ficar destruído. Vamos nos destruir. Porque o que sai da boca dele vai ser palavrões, palavra de derrota, palavra negativa, palavra de inveja, palavra de cobiça e por aí vai. Porque não tem sabedoria nem para a vida dele, quanto mais para a vida dos outros. É por isso que aquele que é tolo se preocupa mais com a vida dos outros do que com a sua própria vida. E não vê que a sua vida não avança. E ele pensa que avança, porque ele não dorme, porque tem que ver o que vai fazer amanhã, mas na vida do outro, não na sua vida, não organiza a sua vida. Entende? Então vamos ver que tipo de ambiente estamos a andar, com quem estamos a dar ouvidos, com quem estamos a andar. E se vemos que realmente essa pessoa tem feito com que as atitudes, não, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra a força do mal. Se vemos que as atitudes dessa pessoa têm nos afastado do bom caminho, vamos orar ao Espírito Santo para nos direcionar, para nos dar sabedoria, saber como lidar com essa pessoa, ok? Se é necessário o Espírito Santo nos afastar dessa pessoa, até essa pessoa ser também restaurada por Cristo Jesus, vai ter que ser, ok? Eu tive que me afastar de muitas pessoas, mas porque eu sabia que
não me estava a fazer bem para a minha caminhada com Deus. Mas temos que entender que quando o Espírito Santo quando fazemos a oração para o Espírito Santo nos afastar de tudo aquilo que é mau, temos que entender que quando o Espírito Santo começar a afastar, não é assim, não, me dá pena, eu tenho que ir lá com essa pessoa, não. Se o Espírito Santo nos afastou, vamos ficar quietinho. Porque se ele afastou ele, porque ele sabe que nesse momento essa pessoa não é bom para a nossa fé, não é bom para o novo caminho que estamos a andar agora. Entende? Igual essa pessoa também no seu momento, porque todos vão ter o seu chamado, que Deus vai fazer. Então, quando seja o momento de se restaurar, essa pessoa, se tiver que estar na nossa vida outra vez, o Espírito Santo vai colocar. Se não, cada um segue o seu rumo. Ok? Então, aqui fala no versículo 24. O que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Aqui, talvez, vamos falar assim, então Deus está dizendo então que eu tenho que pegar o meu filho com a vara, tenho que pegar aí o meu filho aí com o cinto, tenho que bater nele. Não? Porque senão não o amo, porque senão o odeio. Então, desde agora, desde cedo, eu tenho que castigar o meu filho, tenho que bater nele. Não é isso que Deus está a falar. Não é isso que Deus está a falar. Deus não é um Deus violento, não é um Deus de confusão. Deus aqui está a falar é a correção que temos que dar para os nossos filhos. Às vezes, se comporta mal, claro, damos uma palmadinha, entende? Aí nos colocamos aí firme, porque cada pai tem cada pai tem a sua forma de corrigir o seu filho, não? Mas aqui o que Deus está falando é de bater, até ver aí a criança aí com a cara inchada, dar bofetadas ou coisa assim, não. Aqui Deus está falando é corrigir a criança desde pequeno. Entende? E se realmente amamos nossos filhos, é entender que tem momentos que temos que dizer que não. Tem momentos que temos que ser firmes. Tem momentos que temos que ser mesmo duro aí. Entende? Mas porque o amamos. Mas tudo isso tem que ser baseado em falar assim, meu pai, me dá sabedoria para eu educar os meus filhos. Me dá sabedoria de saber como lidar com essa situação que meu filho está passando nesse momento. Porque se agora mesmo a criança faz, ou o adolescente faz, uma crise de uma forma que nós vamos ficar realmente frustrados, realmente irritados. Então, se nos deixarmos guiar pela emoção que estamos a sentir nesse momento por causa do que nosso filho fez, vamos bater até arrebentar. Vamos fazer aí coisas que depois vamos ficar aí arrependidos. Então, o primeiro passo é, meu pai, eu sei que é difícil orar nesse momento, mas meu pai, me dá sabedoria para eu educar meus filhos, me dá sabedoria de saber como lidar com meus filhos, como guiar, como fazê-los entender que esse caminho não é justo, que esse caminho não é correto. Eu às vezes, por exemplo, meus filhos estão numa fase onde ficam, por exemplo, indecisos, com a indecisão de não saber como elegir ou escolher uma coisa, certo? Então, ou simplesmente estão numa fase onde não querem entender o que eu estou a explicar, não? Ou uma forma onde estão também aí com gritarias e vice-versa, não? Estão aí mesmo rabugento, não? A queixar-se de tudo, a reclamar de tudo. Como eu sei que eu não posso entrar dentro da sua mente para explicar, até entender o que eu estou a dizer, eu falo assim, meu pai, toca nele. Espírito Santo, em nome de Jesus, toca nele. Fala com ele. Que seja o Senhor a falar com a mente dele. Que seja o Senhor a dar direção para ele. Que seja o Senhor a abrir os seus olhos para que ele entenda realmente qual é o bom caminho. O Espírito Santo, de repente, vai e mostra. E de repente, eu, em vez de ficar assim, que não entende, que isso, de repente, a criança vem e diz assim, olha mãe, afinal eu quero isso. Mãe, afinal tens razão. Mãe, olha, afinal isto não esteve bem. Desculpa, assim. O mesmo acontece também dentro do relacionamento. Em vez de estar aí, não entende. Não, vamos orar ao Espírito Santo. Porque temos que entender que quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Quem convence as pessoas que estão no caminho errado é o Espírito Santo, não somos nós. Aí, igual que às vezes eu falo assim, meu pai, olha, o Senhor viu que essa pessoa foi injusta ou injusta comigo. Mas eu me calei, para não buscar problema. Mas eu sei que o Senhor vai fazer justiça. Limpa o meu coração, mas o Senhor vai lá e faz justiça. Então, Deus limpa o meu coração primeiro, para eu não ficar aí com essa mágoa, com essa raiva. Depois Deus vai e faz justiça e a pessoa vem pedir desculpa. E se não pedir desculpa, pelo menos o comportamento vai mudar. Entende? É assim como nós temos que entender que para ver a manifestação de Deus na nossa vida, temos que saber como nos estamos a comportar. Não basear em sentimentos e emoções, mas sim na razão, na sabedoria que o Espírito Santo nos está a dar. O último versículo diz assim, versículo 25.
O justo come até saciar a sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Então, aquele que é justo, ele sempre vai ter a preferência de Deus. Ele sempre vai ter o pão na sua mesa. Uma coisa é passar por um processo para que Deus nos dê estrutura. Outra coisa é fazer o mal e pensar que Deus não está a processar. Não. É só calcular. Ok, eu estou fazendo tudo a forma como Deus quer. Com falhas, com erros, mas estou aí a andar a forma, na obediência como Deus quer. Então, isso quer dizer que eu estou a passar por um processo, meu Pai. Se é um processo, me dá força, me dá sabedoria para saber como aprender durante esse processo. Mas outra coisa é estar a fazer maldade e dizer que está a passar pelo processo. Se estamos a fazer maldade, estamos a colher o que nós plantamos, a maldade. Mas quando estamos a obedecer, sabemos que é um processo que não vai ser para a morte, não vai ser até o final. Então, se estamos a fazer maldade pensando que é processo, estamos enganados, porque vamos ficar lá. Maldade só traz maldição. Mas quando é um processo, até força sentimos durante o processo, porque Deus nos fortalece. Então, aquele que faz maldade vai passar necessidade. Tá, você vai passar necessidade. Ah, não sabe, essa pessoa é má, mas tem de tudo. Sim, mas alguma parte vai passar necessidade. E a primeira necessidade que vai passar é dentro da sua alma, porque essa pessoa não tem paz, não consegue dormir, por tanta maldade, por tanta perturbação noturna, porque as nossas atitudes durante o dia, quando chegar a noite, vai determinar se vamos ter paz ou tribulações. Talvez tenha uma pessoa que nos perturbou durante todo o dia. Vamos orar por essa pessoa, para o Espírito Santo tocar e livrar de todo o mal e que também nos livre de toda a tentação, que tenha misericórdia tanto da nossa alma como da alma do outro. Entende? É assim. E pedir para Ele que nos dê um sono com paz, cheio da sua presença. E não guardar aí coisas por dentro. Ok? Então, o que o Espírito Santo nos está direcionando hoje é que antes de tomar qualquer decisão, pela emoção, pelo sentimento que estamos a sentir nesse momento, seja alegria, seja tristeza, é primeiro perguntar para Ele: meu Pai, é da tua vontade? Meu Pai, estou aí pelo bom caminho? Meu Pai, tudo está para ser muito bonito para ser verdade. O Senhor me mostra se tem alguma coisa aí que não está bem, se tem alguma coisa aí que está podre. O Espírito Santo vem e mostra, ok? Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nesse momento te agradecemos por mais uma direção, te agradecemos por esse novo dia que o Senhor nos deu. Pai, também te agradecemos por todas as vezes que o Senhor teve misericórdia de nós, tirando-nos da tentação, do mau caminho, Pai. Que nesse momento, Pai, tudo aquilo que vem na nossa vida para atrasar as bênçãos que o Senhor tem para nós, para atrasar a nossa comunhão com o Senhor, em nome de nosso Jesus Cristo, meu Pai, te pedimos que o Senhor retire da nossa vida. Que nesse momento também, Pai, que nós venhamos a ser baseados e encaminhados, direcionados pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, com a Tua sabedoria, que toda emoção, todo sentimento que vem no nosso coração caia por terra, no nome de Jesus. Que a partir de hoje sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que nesse momento, tudo aquilo que nós temos feito, Pai, que hoje estamos frustrados, estamos decepcionados por ter tomado decisões baseadas em emoções, meu Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha levantar aquele que está caído, que o Senhor venha dar direção para aquele que se sente perdido, meu Pai. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo repreendemos agora todo o sentimento de tristeza, de depressão, de angústia. Tudo aquilo que oprime a nossa alma, entregamos nas Tuas mãos, Jesus, para que o Senhor venha libertar, restaurar, e principalmente, para que o Senhor venha fortificar-nos, que cada dia possamos buscar a Tua presença, que cada dia possamos colocar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus, que tenha uma boa noite, noite de paz, noite de luz, cheia da presença do Espírito Santo. E principalmente, antes de tomar qualquer decisão, ora a Deus, ora o Espírito Santo, que Jesus é fiel para a direção e para nos livrar da cilada que o mal coloca no nosso caminho. Muitas das vezes as coisas vêm tão bonitinhos que falamos assim: isso não tem como dar errado, mas é aí onde vem o perigo. Sempre temos que orar, no bom e também no mal. Ok? Que Deus os abençoe.